Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Paula, professora de História do IFMG Campus Betim. Olá, pessoal, eu sou a Marta, também professora de História do IFMG Campus Betim. Hoje a gente vai dar seguimento, né, à prova vestibular da Unicamp de 2021, que a gente já vem discutindo com vocês, mas hoje a gente vai começar com as questões abertas, com as questões descritivas, que são do segundo dia, tá? Então vai mudar um pouquinho a dinâmica. A gente vai apresentar para vocês a prova, para que vocês vejam como que ela está estruturada, mais ou menos ter uma noção ali do espaço que vocês têm para responder as questões abertas, e daí a gente vai começar discutindo a questão número 1, tá bom? Enquanto você vai abrindo, Marta, falar para os alunos, né, e para as alunas, que essa prova é uma prova que tem um espaço restrito de linhas para serem respondidas, né, que os alunos precisam ser bastante objetivos nas respostas. Nessa primeira questão que a gente vai trabalhar com vocês, né, tem a letra A e a letra B, que a gente já vai ler, uma imagem que vai funcionar como a fonte, e aí, então, as linhas para responder. Letra A e letra B dentro desse mesmo espaço, né? É um espaço conciso, mas suficiente. Então, todo mundo precisa ser bastante objetivo. Isso, agora eu vou projetar a prova aqui. Como que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos ler com vocês a questão, comentar, e depois eu vou propor uma forma de resolução, tá? Uma estrutura de resposta para a alternativa A e a alternativa B. Marta vai projetar e ler a questão hoje e eu vou resolver com vocês. A questão de número 1. Chegou, né, gente? Então, essa é a questão número 1 do vestibular, né? A gente já comentou do vestibular de 2021, e a gente vai ler do segundo dia, que são todas as questões abertas, tá? Então, vamos lá. Paula já comentou, né? Essa questão a gente tinha basicamente 3 documentos, né? Uma imagem e mais 2 textinhos. Eu vou ler ele para vocês e Paula vai analisar. Então, vamos lá. As imagens produzidas por artistas europeus, tal como vemos na pintura do holandês Jan Davids de Hem, não sei se pronuncia assim, tá, gente? Tiveram um papel importante na construção de um conceito de exótico no imaginário da Europa na época moderna. E daí tem aqui a pintura, né? E a data que ela foi pintada, que é 1640. No primeiro textinho. Naquele contexto, a pintura apresentava itens obtidos quando se exploravam e se colonizavam países em cantos distantes do mundo. A natureza, os elementos que a representam, é assim quase um estudo científico. E, novamente, uma alusão à abundância obtida graças às vitórias do comércio holandês. E esse é um texto adaptado de Rolf Winks, A Natureza Morta, e foi publicado no ano de 2000, tá? E o segundo trechinho, o segundo documento escrito. Os colonizadores exerceram diversas operações que levaram à configuração de um novo universo de relações intersubjetivas, de dominação entre a Europa e as demais regiões e populações do mundo, às quais estavam sendo atribuídas, no mesmo processo, novas identidades geoculturais. E esse também é um textinho adaptado, né, de Aníbal Quijano, Colonialismo, Eurocentrismo e América Latina, publicado aí no ano de 2005. Deixa eu passar aqui para as alternativas. Depois eu volto para você analisar, tá, Paulo? Então, a letra A está pedindo para a gente. O exótico é estabelecido a partir de uma relação assimétrica entre universos diferentes. Justifique por que a imagem ao lado apresenta características exóticas e relacione essa adjetivação ao pensamento colonial da época. Pessoal, então eu vou fazer a letra A, depois a gente vai para a letra B, tá, Marta? Lembrando que o espaço é em torno de 17 linhas, eu vou comentar com vocês a primeira questão e depois propor aqui a resolução. Volta, por favor, lá na fonte, Marta, na parte de fontes, a imagem e os textinhos. Primeira coisa importante numa questão como essa, pessoal, é retirar as informações necessárias das fontes que foram apresentadas. É uma fonte que a gente pode considerar de época, né? E os outros 2 textinhos são textos comentando
o evento do colonialismo e essa forma como o colonialismo enxergava os países colonizados. Tranquilo? Vamos analisar primeiro o quadro. O que aparece, o que se destaca no quadro, na primeira imagem aí, é uma arara. Se a gente for pensar na fauna europeia, é um animal exótico porque é um animal diferente, até então desconhecido e exuberante, muito colorido, né? É um animal típico das áreas tropicais e que representa esse novo mundo que foi encontrado, tá? Junto com a arara, a mesa está ali coberta por frutas, também frutas tropicais, que são uma marca da potência, da riqueza, da flora que existia também nesses países colonizados. Então, a imagem que representa ali, que está expressa para a gente, representa a natureza, e uma natureza rica e diversa, né? Colorida, exuberante. Essa que é a tentativa do quadro, de trazer para a gente elementos de um mundo que teria sido descoberto, né? Que teria sido encontrado pelos europeus e que era diverso no sentido dessa potência natural, né? O primeiro textinho referenda essa ideia, ou nos ajuda, foi colocado na prova para nos ajudar a captar essa ideia da natureza, né? O próprio quadro, que se chama Natureza Morta com Papagaios, aquele não é um papagaio, tá, gente? É uma arara. O papagaio é verdinho. Mas quando eles colocam ali natureza, o nome do quadro já nos ajuda a entender a mensagem que aquele quadro quer transmitir. A ideia de que está sendo retratada a natureza exuberante e exótica. O primeiro textinho referenda esse argumento para a gente, né? Ele mostra como que os países colonizadores tinham essa preocupação ou se encantaram com o que encontraram em termos da natureza mesmo, né? E como que essa natureza gerou todo um arcabouço científico, toda uma necessidade de estudo, encantou muitos cientistas, e não é à toa que, inclusive, aqui para o que vai ser o Brasil, vieram várias expedições de cientistas, de pessoas ligadas aos estudos da natureza, para tentar compreender a fauna e a flora que se encontrou nesse território, né, que eles acabaram conhecendo a partir do contato com esses novos territórios. O primeiro trechinho importante colocar, destaca o que o enunciado já tinha dito, uma referência à Holanda. Então, a gente está falando de um colonialismo holandês, tá? Isso é um dado que, quando vocês estiverem na prova, vocês podem ir grifando para não esquecer, são elementos importantes. O segundo trechinho traz para a gente um outro tipo de informação, que é a ideia da gente pensar as relações de poder por trás das formas como os imaginários, ou a forma de se pensar o mundo, a forma de se interpretar a realidade, essa forma de interpretar, ela traz, né, essas relações de poder por trás das formas de interpretação de mundo. Quando ele fala lá, relações intersubjetivas de dominação, é para deixar claro que, ainda que enaltecendo a natureza, ainda que destacando a riqueza da flora e da fauna, por trás existe um discurso de poder, e a questão vai versar sobre isso, né? Qual é esse discurso de poder? Vocês, alunos, conseguiram captar que o colonialismo, mesmo quando ele elogia, é um elogio pautado na ideia da dominação, de algo que se impõe, né? De um povo que se impõe ao outro, de uma forma de pensar que se impõe à outra? Então, é isso que está por trás do segundo trechinho. É para trazer para a gente uma reflexão sobre as relações de poder por trás dos discursos ligados à proposta colonialista, tá? Voltando lá na letra A, por favor, Marta. A letra A destaca para a gente o que ele quer que é para ser o cerne do argumento de vocês na alternativa, né? A ideia do exótico. O exótico, tratar como exótico alguma coisa, pressupõe uma relação de assimetria, portanto, de desigualdade, de diferença ali, mas uma diferença marcada pela ideia de desigualdade, de não equivalência entre universos. Quais que são esses universos, gente? Se a questão está falando do colonialismo, é a ideia do mundo do colonizado e a ideia do mundo colonizador, né? Então, o comando da questão, vocês também vão grifar a hora que estiverem respondendo, estiverem lá no vestibular, é a ideia de justificar. Justifique o porquê que a imagem ao lado apresentaria características exóticas. Por que é exótico? E relacione essa adjetivação ao pensamento colonial da época. Primeiro, você precisa saber o que significa exótico. Exótico é diferente, aquilo que chama atenção, que se distancia do que é considerado normal, tradicional, né? Então, o mundo exótico é um mundo diverso, mas é um mundo, em alguma medida também, anormal,
fora do tradicional, do padronizado, né? Como que a gente pode relacionar essa adjetivação de exótico com o pensamento colonial? A ideia, gente, que ainda está em vigor para várias regiões do mundo, como o continente africano, né? O olhar que a gente lança para alguns territórios, que muitas vezes a gente desconhece, como se eles fossem meramente territórios da natureza, do mundo da natureza. O que significa isso? São territórios ligados a cores, a cheiros, a sabores diferentes, mas são territórios animalizados nesse sentido, né? Não são territórios ligados a uma perspectiva da cultura, da sabedoria, do conhecimento. Então, quando o exótico, o diferente, aquilo que está fora do padrão, vem associado ao uso de um argumento da natureza, a ideia é você construir uma sensação de que o mundo colonizado é um mundo marcado por uma natureza original, aquela que não passou por nenhum tipo de civilização. É a mata que está tomando todos os territórios, não são construções, são os animais que vivem de forma livre, tranquila. Por mais que isso possa parecer bonito, e os relatos dos colonizadores muitas vezes exaltavam essa beleza tropical, tem esse outro lado do pensamento colonial, que é marcar um mundo não civilizado, um mundo não humano nesse sentido, né? Porque naquele contexto, séculos XV, XVI, XVII, XVIII, toda essa perspectiva até o século XVIII, a ideia da racionalidade, né, quando a razão se consolida como um valor, é de que a razão está associada à humanidade. E aquilo que não é racional não é humano. Então, existe uma relação de poder, de desigualdade nesse contexto. O exótico e o mundo da natureza de um lado, e o mundo da cultura e da civilização do outro. O exótico é bonito, mas é animalizado. E a cultura e a civilização são o que de fato são humanos. Nesses dois polos, a gente tem mundo colonizado, animal, mundo civilizado, europeu, portanto, considerado humano. Disso a gente traz várias consequências, inclusive a escravização de povos indígenas, que no primeiro momento vão ser associados a esse mundo animalizado. Depois, com a escravização de povos africanos, a gente vai ter uma mudança de olhar sobre os indígenas, uma perspectiva da Igreja Católica também necessitando de novos fiéis. Existe uma mudança dessa visão, mas há uma justificativa para a escravização indígena ao se associar aquele universo a universos mais ligados à natureza, à barbárie, à animalização, do que ao mundo humano. Combinado? Como que vocês podem começar a responder? Primeiro, gente, a questão aberta ela tem que ser completa, tá? Então, numa introduçãozinha, explicar o que tem de exótico na imagem. E aí vocês podem iniciar na primeira frase já, destacando que exótico se refere àquilo que é diferente, aquilo que não é o convencional, aquilo que não é o esperado, aquilo que não está acostumado. Vocês escolham a melhor palavra para começar numa introdução. Em seguida, vocês vão para a análise da imagem, destacando que é uma imagem que apresenta de forma exuberante fauna e flora de territórios que foram colonizados, sobretudo aqui na América, né? Vocês podem destacar isso. Quem lembrar que a colonização holandesa chegou, inclusive, ao Brasil, pode mencionar os territórios por onde os holandeses passaram aqui na América, por exemplo, para destacar, inclusive destacando o Brasil, isso rapidamente, pontuar, para mostrar que você percebeu que a questão se refere ao colonialismo holandês. E depois você já vai objetivamente, então foi lá, descrever o que é o exótico na primeira linha, descrever o que a imagem traz de exótico, a exuberância da fauna e da flora, você já relaciona ao pensamento colonial, que é destacando essa desigualdade de percepção, inclusive da humanidade dos povos e dos territórios, né? Um povo mais ligado à cultura e à civilização, que seriam os europeus colonizadores, e um outro povo mais associado à natureza, à animalização, que seriam os colonizados. Com isso, você fecha a sua questão e ela fica completinha, passando por todas as fontes que foram descritas. Combinado? Posso ler a letra B, Paula? Então, vamos lá, gente. E a letra B? A letra B fala o seguinte: apresente uma semelhança e uma diferença entre a experiência colonial holandesa e a portuguesa. E uma coisa que é importante, né, Paula, também, é eles sempre lerem as duas alternativas antes de começar a responder, para você não gastar numa letra o que você pode falar na outra, né? Porque como o espaço não é muito grande, é importante ter essa noção do que você vai responder na A e o que você vai responder na B, né? Isso, Marta, ainda bem que você lembrou que isso é uma coisa importante mesmo.
antes de começar a escrever, planejar a sua resposta, dividindo os espaços entre a letra A e a letra B. A letra A, ela requer mais argumentação. A letra B, ela, como o comando da questão que vocês vão grifar na hora de responder, a ideia de apresentar você não tem que justificar, não tem que explicar, é só colocar, é quase um cite, né? Você apresenta. Então, como é só um citar, teoricamente, na letra B, vocês vão gastar menos linhas. Tem que fazer esse planejamento que Marta lembrou. Quantas linhas que eu vou querer para a letra A e quantas que eu vou querer para a letra B. E depois começar a escrever, né? Na letra B, uma semelhança, então, algo em comum entre os colonialismos, seria a ideia, gente, que todos eles buscavam atender à demanda mercantilista, que é a estratégia econômica em vigor, que está motivando esses países colonizadores, né? Todos esses empreendimentos, eles devem ser lucrativos, tá? Dentro da proposta mercantilista. Como que vai ser estruturada essa lucratividade, ou essa empreitada, é que vai para a outra parte, a ideia das diferenças. Então, uma semelhança possível é atender às demandas mercantilistas, né? A orientação do mercantilismo colonialista. Essa é uma semelhança. Tanto portugueses quanto holandeses se motivavam por essa perspectiva. A diferença entre essas experiências está na forma como esse colonialismo mercantilista se implementa. O colonialismo holandês, ele vai se estruturar e vai acontecer, se implementar a partir de companhias econômicas. Todo mundo deve lembrar da Companhia das Índias Orientais, Companhia das Índias Ocidentais. Esse é um bom momento para fazer uma revisão, tá, gente? Quando for estudar para essa questão, fazer uma revisão sobre essas companhias econômicas que a Holanda estrutura. Inclusive, o colonialismo holandês, durante muito tempo, se teve uma interpretação de que ele era mais moderno, mais dinâmico, mais próximo ao que a gente vai chamar de capitalismo, porque ele se organizava a partir dessas companhias comerciais. Essa perspectiva já foi um pouco questionada pela historiografia, né? Já foi relativizada, mas, de toda forma, a Holanda tinha, sim, companhias econômicas significativas. O que significa que o Estado holandês, ele não vai estar tão presente, né, liderando o colonialismo, como essas companhias econômicas vão estar. O Estado controla as companhias econômicas de alguma forma, e as companhias econômicas, os empresários da época, que vão organizar essa empreitada, tá? Então, vocês vão colocar lá, se é para apresentar, é colocar, a experiência colonial holandesa foi estruturada a partir de companhias comerciais, ponto. E a experiência portuguesa é a que talvez vocês mais tenham facilidade, né? Porque é a que representa, inclusive, a trajetória do Brasil. A presença do Estado no colonialismo português, ela é muito significativa. E é o Estado sempre incentivando indivíduos ou grupos privados a promoverem a colonização. Lembra da experiência das companhias hereditárias, né? Uma proposta. Então, tem a presença do Estado português na sua proposta colonialista é mais forte, é mais evidente, é mais clara do que aquela da experiência holandesa, tá? Essa é uma diferença que vocês podem mencionar na letra B. É isso, gente. Então, eu acho que Paula falou bem, né? O que a gente tem que prestar atenção nessas questões abertas. Eu acho que a gente vai fazer isso nas próximas, né, Paula? Destacar um pouco isso, mas é vocês realmente se aterem ao que está perguntando. Então, isso que Paula falou de marcar, né? Exatamente a pergunta, porque ao mesmo tempo que às vezes pode parecer que a gente não sabe responder, os próprios documentos que são apresentados pela questão, eles dão informações que permitem que vocês consigam responder. Então, prestar atenção no que está perguntando para ser objetivo, porque o espaço não é muito grande, né? Então, ser objetivo, mas ao mesmo tempo atender o que a pergunta pede, tá bom? É isso. Um abraço, fiquem bem e a gente se encontra nas próximas semanas. Até mais, gente.